Eu sou Flávio Jesus Vruck, pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril de Sinop, Mato Grosso. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à comissão organizadora da AgroTeams 2020 pelo convite e parabenizá-los pela inovadora iniciativa. Bem, nesta oportunidade nós vamos apresentar o Sistema Gravataí, um consórcio de segunda safra para integração lavoura e pecuária e ou para o sistema de plantio direto. Muito bem, nos próximos 15 minutos aproximadamente nós vamos discutir o conceito do sistema Gravataí, suas principais finalidades e indicações, implantação e alguns cuidados na condução, principais resultados, principais desafios para quem vai implantar e as principais expectativas futuras para o sistema Gravataí. O conceito do sistema Gravataí. O sistema Gravataí é uma das tecnologias que nós temos para a integração lavoura e pecuária. Foi desenvolvido especificamente para a modalidade boi-safrinha, e visa produzir grande quantidade de forragem de alta qualidade nutricional no período seco do ano e ainda melhorar o perfil do solo em áreas de lavoura com solo de textura média e ou argilosa na sucessão da soja. Também pode ser utilizado em solos arenosos. Consiste, basicamente, no consórcio do feijão calpi, o Vigna ungiculato, com gramíneas do gênero Braquiária. Nós trabalhamos com a Braquiária rusiense e com a Braquiária brisanta, cultivares BRS Paiaguás e BRS Piatã. Para algumas situações específicas de solo e de clima, também pode ser utilizado com pânico, principalmente o BRS Tamani ou o BRS Massai. Finalidades e indicações do sistema Gravataí. A primeira finalidade do sistema Gravataí foi viabilizar agroeconomicamente um consórcio sustentável entre gramíneas e leguminosas para a formação de pastagem safrinha ou para plantas de cobertura e adubação verde nos sistemas de plantio direto em solos de textura média e ou argilosa do Cerrado brasileiro. A segunda finalidade foi produzir forragem em grande quantidade, estamos falando aí acima de 5 toneladas de matéria seca por hectare, com elevado teor de proteína bruta, principalmente na fase inicial de pastejo, no período da seca para as condições de cerrado. A terceira finalidade do sistema Gravataí é contribuir para a construção de um perfil do solo por meio da melhoria dos seus atributos físicos, químicos e também microbiológicos. Já a quarta seria viabilizar um cultivo precedente e responsivo para as culturas da soja e do arroz de terras altas no sistema de plantio direto. Também podemos incluir aí a cultura do milho. Atenção na implantação e condução do sistema Gravataí. Muito bem. Vamos falar aí da implantação do sistema Gravataí. Ele pode ser realizada de 3 formas. A primeira delas seria a implantação simultânea, numa única operação, economizando tempo, dinheiro e mão de obra. Podemos fazer isso através da terceira caixa, para aqueles produtores que possuem a semeadora com a caixa de forragem. Podemos também trabalhar com um distribuidor de forrageira, tipo o MS40CR ou MS60 CR, da Ikeda, acoplada na dianteira do trator, fazendo a semeadura a lanço. E ainda nós podemos, se a área não for tão grande, misturar as sementes da forrageira no adubo. Então são 3 formas de fazer a implantação simultânea, tanto do feijão calpi, quanto da forrageira, da gramínea forrageira. A segunda forma de fazer a implantação seria defasado. Nós podemos fazer isso em 2 operações de semeaduras diretas, sequenciais. Neste caso, recomenda-se, primeiro,
fazer a semeadura do feijão calpi e depois, logo em seguida, fazer a semeadura da forragem, da gramínea forrageira. E ainda a terceira forma, também defasada, seria, numa primeira operação, fazer a semeadura a lanço da gramínea forrageira e depois, imediatamente depois, vim fazendo a semeadura direta do feijão calpi. O próprio revolvimento durante o processo de semeadura do feijão calpi é suficiente para encobrir, né, as sementes das gramíneas forrageiras. Muito bem. Em relação à implantação do feijão calpi, então nós recomendamos sempre que ele seja semeado em linhas, né? De preferência sistema plantio direto, espaçados aí meio metro entre linhas, uma taxa de semeadura em torno de 5 sementes por metro linear, visando uma população final entre 80 a 100 mil plantas por hectare. Se você está fazendo essa implantação no início da janela da safrinha, recomenda-se uma população menor, em torno de 80 mil. Se já for um pouco mais no final da janela de semeadura da safrinha, você pode aumentar um pouquinho a população, tendendo aí para 100 mil plantas. Hoje nós temos basicamente dois materiais de feijão calpi utilizados, o BRS Tumucumac e o BRS Gurgueia, né? A diferença basicamente entre eles é que é o tamanho do grão. Os Tumucumac são sementes um pouco maiores do que o Gurgueia, demandando aí a maior quantidade de sementes por hectare. Além disso, o Gurgueia tem uma fase vegetativa um pouco maior, né? Proporcionando aí um melhor desempenho, um pouquinho melhor desempenho no consórcio. Com relação às braquiárias, importantes aí quando semeadas em linhas, preferencialmente espaçadas a 25 centímetros entre si, uma taxa de semeadura aí variando entre 3,5 a 5,5 quilos de sementes puras e viáveis por hectare. Já quando semeadas a lanço, a taxa de semeadura variando entre 6 e 8 quilos de sementes puras e viáveis por hectare. Bem, nesse slide nós temos o exemplo da implantação do sistema Gravataí simultâneo, utilizando para isso uma semeadora de plantio direto com a terceira caixa para sementes miúdas, né? As sementes das gramíneas forrageiras. Já nessa imagem nós temos a implantação do sistema Gravataí defasado, com duas operações de semeadura direta. Então nós temos, pode ser visto aqui, a semeadura inicial do feijão calpi e depois a semeadura da gramínea, né? Da braquiária. Observe uma coisa importante aqui, interessante. Quando o terreno permitir, né? Quando não houver problemas de erosão e você não precisar fazer o plantio, né? A semeadura em nível, é interessante que você faça as linhas do calpi formando um ângulo aproximadamente aí de 30 a 40 graus com as linhas da gramínea, né? Isso faz com que a gramínea se entrelace com o calpi, dificultando o pastejo seletivo dos animais e aumentando a eficiência do pastejo do sistema como um todo. Nessa outra imagem também nós temos a implantação do sistema Gravataí de forma defasada, onde inicialmente nós fazemos a semeadura da gramínea forrageira a lanço, nesse caso aqui foi feito usando um distribuidor de calcário tipo Vincom, e logo em seguida a semeadura direta, né, do feijão calpi. Pode ser também utilizada na semeadura a lanço da braquiária, uma moto semeadora, né, ou mesmo feito de avião para grandes áreas. Importante ressaltar então que o próprio revolvimento, né, da semeadura do calpi
é capaz, então, de encobrir as sementes de braquiária, né? Ocasionando aí uma boa germinação do sistema como um todo. Bom, após implantado o sistema, alguns cuidados na condução do mesmo são essenciais. Então, o primeiro deles é com a entrada dos animais, né? Nós vamos sempre ter como base a gramínea forrageira. Nesse ponto aí nós podemos esquecer o feijão calpi. Então, quando atingir a altura de entrada dos animais, tendo como base a gramínea forrageira, nós vamos entrar com os animais. Para as nossas condições aqui do Mato Grosso, em anos normais de chuva, normalmente isso vai ocorrer entre 45 a 50 dias após a semeadura do consórcio, tá? Uma outra coisa importante é o monitoramento e o controle de pragas, né, realizados aí nas 3 primeiras semanas após a emergência do consórcio. Atualmente, o nosso estado tem uma área muito grande de feijão calpi de segunda safra, né? E aí nós temos nos últimos 4 anos uma incidência muito forte de algumas pragas, principalmente a vaquinha ou os pulgões. Então tem que ficar atento aí nas primeiras 3 semanas. Recomenda-se aí um tratamento de semente, pode ser a base de fipronil, tanto das sementes de calpi quanto das gramíneas forrageiras. E uma outra coisa importante, né, seria no controle químico do consórcio, não usar, evitar usar inseticida generalista logo no início, né? Porque senão você pode ocasionar um desequilíbrio muito grande aí de pragas e prejudicar depois o controle futuro. Uma outra coisa importante é não atrasar a entrada dos animais, né? Então, ter um bom planejamento aí do sistema, principalmente na questão da aquisição de animais, né? Das cercas, normalmente são cercas elétricas, a questão da água. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado para você não atrasar as entradas dos animais, né? Com isso, você evita aí mais aplicações de inseticida para controlar as pragas. Outra coisa importante esse consórcio não é recomendado para aqueles talhões da sua propriedade que tem grande infestação de nematóides, né? Por que isso? Porque tanto as braquiárias, né, quanto o calpi, normalmente eles são hospedeiros de nematóides, principalmente nematóides de lesões. Então tem que tomar cuidado e evitar essas áreas, esses talhões que têm grande infestação desses nematóides. Algumas observações importantes em relação ao pastejo inicial do sistema, né? No início desse pastejo, ainda no período chuvoso, você vai ter então a forragem, as gramíneas, muito palatável, muito verdes, muito suculentas, né? Com teor de proteína bruta aí de ponteiro chegando até 15, 16%. Então é normal, é natural que o gado selecione, né, as gramíneas, né? Eles começam a pastejar as gramíneas forrageiras, tá? E só depois, né, quando vai avançando o período da seca, né, o teor de tanino do calpi vai reduzindo, vai aumentando a sua palatabilidade, ao mesmo tempo, o teor de proteína bruta das gramíneas vai caindo drasticamente, o gado então vai começar a pastejar o feijão calpi. E normalmente ele começa pelos legumes, né? Justamente onde o teor de proteína bruta é bem maior. Nesse slide aqui é um problema que nós temos que evitar, né? Nós estamos vendo aqui um consórcio de braquiária rusiensis com feijão calpi, BRS Tumucumac. E o que aconteceu aqui foi um atraso nas entradas dos animais, né? Então isso fez com que, quando os animais entrassem, ocorresse o acamamento, né, da braquiária rusiensis. Ela é muito susceptível quando passada ao acamamento. Então isso reduz a eficiência de pastejo e reduz a produtividade da sua pecuária. Além disso, favorece o ataque de pragas. Então tem que tomar cuidado aí, fazer um bom planejamento e entrar no momento certo. Principais resultados que o sistema Gravataí pode proporcionar. Apesar de ter iniciado empiricamente em 2008, aqui na região do Médio Norte de Mato Grosso,
Os principais resultados obtidos de forma científica do sistema Gravataí foram obtidos em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso, com a Associação Rede LPF e com a Gravataí Agro, na Fazenda Gravataí, daí o nome, no município de Tiquira, sul do Mato Grosso, num latossolo vermelho, distrófico e argiloso. O trabalho iniciou-se no ano agrícola 2014 e 2015, especificamente na safrinha de 2015, e prosseguiu até a safra do ano agrícola 2017-2018, encerrando após a colheita da soja do ano 2018. Então, durante esses 3 anos agrícolas, nós testamos diversos consórcios, utilizando a Braquiária rusiziensis, a Braquiária brisanta cultivar BRS Paiaguás e a BRS Piatã, e ainda um pânico, né, o BRS Tamanho. Eles foram cultivados de forma solteira, consorciada com nabo forrageiro, que é uma crucífera, e com 2 leguminosas, o feijão guandu e o feijão calpi. Né? Cada talhão desse, né, cada consórcio, tinha aproximadamente, em média, 10 hectares. E todos os dados obtidos de produtividade, tanto da pecuária, né, quanto da soja, foram utilizados a área total. Os melhores resultados encontrados na melhoria dos atributos do solo, na produtividade da forragem, no ganho de peso animal e na produtividade da soja, foram com os consórcios formados, então, das gramíneas com o feijão calpi. Daí, então, surgiu o sistema Gravataí. O sistema Gravataí proporcionou melhorias nos atributos físicos, químicos e microbiológicos do solo ao longo do seu perfil. Vamos a alguns exemplos. Primeiro, nós temos essa figura 1 aqui mostrando a resistência do solo em quilopascal, né? Mostrando primeiramente no ano de 2015, antes da implantação do sistema, um pé de grade característico aqui, ó, a partir dos 10 centímetros, né? Até aí os 30 centímetros, né? Aliás, com resistência, penetração acima de 2.000 kPa, que seria o limite considerado aí pela literatura, aonde a maioria das plantas, né, já tem muita resistência ao desenvolvimento do sistema radicular. Então, observe que com apenas 1 ano do sistema Gravataí, nesse caso aqui formado pela BRS Paiaguás com o feijão calpi, o BRS Tumucumac, já houve uma redução drástica da resistência à penetração, na camada de 5, de 10, né? No caso da camada de 10 aqui já abaixo do limite, né? Dos 2.000 kPa, assim por diante. Em toda a profundidade, até 40 centímetros, o sistema Gravataí já no primeiro ano proporcionou aí uma redução da resistência à penetração. Resultado muito semelhante está nessa figura 2. A única coisa que muda aqui é que o sistema Gravataí é formado pela Braquiária rusiziensis com o mesmo material de calpi, o BRS Tumucumac. Mas o layout, né, da figura são muito parecidos, né? Então, logo no primeiro ano, aqui em azul, o sistema Gravataí já proporcionou uma redução bastante significativa ao longo de todo o perfil do solo. Corroborando com os dados anteriores do professor Edi Carlos Damasceno, né, e equipe da Universidade Federal do Mato Grosso, campus de Rondonópolis, aqui em Sinop, esse trabalho desenvolvido pelo professor Onan Fred e equipe da Universidade Federal do Mato Grosso, campus aqui de Sinop, em parceria com a Embrapa, trabalho este realizado na vitrine tecnológica da Embrapa Agro Silvopastoril. Aqui são resultados de 2 anos, né? Seria após os 2 anos de implantação dos consórcios. Ele também encontrou na densidade do solo um efeito bastante interessante do sistema Gravataí, né?
nesse caso aqui formado pelo o feijão Gurgueia, né? BRS Gurgueia, né? Então mostrou uma menor densidade do solo na camada de 0 a 10, em comparação com os outros consórcios, inclusive em comparação com o sistema, com a testemunha, que é o sistema soja-algodão. Nesse caso aqui, o algodão realizado através do plantio mecânico, da preparação mecânica do solo, né? E também de 10 a 20. Então, tanto de 0 a 10 como de 0 a 20, o sistema Gravataí, né, proporcionou aí uma menor densidade do solo de maneira geral. Outro atributo físico também avaliado pela equipe do professor Onan foi a porosidade total, né? Nesse caso, o sistema Gravataí, tanto de 0 a 10, né, como de 10 a 20, mas principalmente de 0 a 10, mostrou um dos mais promissores, apresentando as maiores porosidades, juntamente com um múltiplo consórcio, né, formado por 6 espécies diferentes. Então, diante aí desses 4 exemplos, fica claro aí a melhoria dos atributos físicos com a presença do sistema Gravataí. Voltando aos resultados de Tiquira, da equipe do professor Ed Carlos, nós temos aqui a influência do sistema Gravataí nos atributos químicos e microbiológicos do solo. Então vamos analisar aqui na média, comparar as braquiárias solteira com o sistema Gravataí. Nesse caso aqui, as braquiárias consorciadas com o feijão calpi, BRS Tumucumaque. Então nós observamos que o carbono orgânico total praticamente dobrou com o sistema Gravataí. Já o nitrogênio total mais que dobrou, né? O carbono da microbiota do solo quase que triplicou, né? Quando comparado a média das braquiárias solteiras com a média do sistema Gravataí. E o nitrogênio da microbiota do solo quase que dobrou, né? Então isso aqui mostrou que o consórcio, né, com o feijão calpi proporciona melhores condições para o desenvolvimento da microbiota do solo, além do acúmulo de carbono e nitrogênio orgânicos. Outro resultado interessante da microbiologia do solo é a análise da respiração basal do coeficiente metabólico e do coeficiente microbiano do solo, né, na camada de 0 a 10, analisado aí na safrinha do terceiro ano do sistema, em 2017. Então, aqui está a comparação do sistema Gravataí formado pelo calpi. Temos como referência aqui o guandu e ainda a braquiária solteira, né? Então, observe em relação à respiração basal que não houve diferença estatística, apesar de numericamente tanto os consórcios serem menores do que a solteira. E em relação ao coeficiente metabólico, que de maneira geral representa de forma indireta, né, o estresse que o meio representa para o desenvolvimento da microbiota do solo. Nesse caso aqui, quanto menores os valores, né, melhores as condições, menores o estresse, nós observando nitidamente, né, que as condições de consórcio com a leguminosa, tanto com o calpi quanto o guandu, são pelo menos 8 vezes menos estressantes do que com as braquiárias solteiras, né? Então, de maneira geral, esse resultado aqui nos indica que o uso de leguminosas nos consórcios, na integração lavoura-pecuária, né, melhora os atributos biológicos do solo, que pode contribuir no longo prazo para atingir o equilíbrio do sistema de produção, né? Pois o mesmo apresentou valores baixos de coeficiente metabólico,
mas manteve elevados índices de coeficiente microbiano, demonstrando que a biomassa microbiana do solo não se encontrava em estresse, né, sendo capaz de utilizar o carbono orgânico de forma eficiente, né, fazendo com que seja incorporada, né, aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Bem, é importante que esses resultados positivos, né, de melhoria dos atributos do solo reflitam tanto na produtividade da forragem, quanto também na produção de carne, né, e na produtividade da soja. Então vamos ver o que aconteceu aqui com a forragem primeiro. Então nós temos aqui proteína bruta, de novo a média, e nós analisamos aqui em 3 meses, né, maio, junho e julho. E aí quando nós comparamos, né, esses meses, a primeira coisa que nós verificamos é a queda drástica de um mês para o outro do teor de proteína bruta, né? Tanto nas braquiárias solteira quanto nos consórcios, no sistema Gravataí. A queda é muito bruta, né? Praticamente cai metade, 50% a cada 30 dias, né? Mas outra coisa importante é que sempre na média, né, o sistema Gravataí sempre apresenta valores de proteína bruta superiores às braquiárias solteiras. Isso é bastante interessante. Já com relação à quantidade de matéria seca, né, por hectare produzido, a gente não observa tanta diferença assim. Não dá para a gente afirmar diferenças significativas entre as braquiárias solteiras com as braquiárias consorciadas na produção de matéria seca. Importante lembrar que nos dados do slide anterior eu me referia à média de 2 anos, de 2 safrinhas, do ano 2016 e 2017. Bem, nesse slide aqui nós vamos ter o desempenho animal, né, e também a produtividade de soja. O que aconteceu com o desempenho animal no ano 2016, na safrinha em 2016 e na safrinha em 2017. Então nós vimos aqui que em 2016 o ganho médio diário, né, das braquiárias solteiras girou um pouquinho mais de 640 gramas, né, por dia. Já no sistema Gravataí, muito parecido, em torno de 630, 633 gramas, né, por dia. Né. Todavia, foi possível um ganho, né, um desempenho animal, uma produção de arrobas por hectare, é um pouquinho superior no sistema Gravataí. Então, aqui produziu 6,13 arrobas, enquanto que nas braquiárias solteiras, em média, 5,44. Né? Uma possível explicação é a taxa de lotação. No sistema Gravataí, foi possível, né, trabalhar com uma taxa de lotação um pouquinho superior às braquiárias solteiras, né? Ocasionando aí esse ganho um pouquinho melhor de arrobas produzidas por hectare. Já em 2017, né, nós tivemos no sistema Gravataí, em média, um ganho médio diário um pouquinho maior, né, 704 gramas, enquanto que as braquiárias solteiras em torno de 626, né, e a quantidade de arrobas produzida, a produtividade de carne, no sistema solteiro 5,24, enquanto no sistema Gravataí um pouquinho mais, 5,44. Importante dizer que, né, esse ganho, né, essa produtividade de carne, isso é no período de 90 dias. Né? Isso é importante dizer. Bom, e em relação à produtividade de soja, o que aconteceu? Né? Então, no primeiro ano, que foi um ano de pluviometria muito atípica aqui no Mato Grosso, 2015-2016, nós tivemos, né, a soja produzida na média, né, das braquiárias solteiras em torno de 46,3 sacas, né, uma produtividade baixa, né, apesar do ano atípico, né, e nos consórcios, no sistema Gravataí, 52,5. Então já houve uma diferença bastante interessante aqui logo no primeiro ano. No segundo e no terceiro anos agrícolas, onde as condições pluviométricas foram
adequadas, nós tivemos nas braquiárias solteiras, em média, 59 sacas, uma boa produtividade. Já no sistema Gravataí, 69 sacas, ou seja, 10 sacas a mais, né? E no terceiro ano, 2017 2018, nas braquiárias solteiras, 77 sacas por hectare, né? E no consórcio, no sistema Gravataí, 81 sacas de soja. Então, 4 sacas a mais, né? Importante dizer que sempre utilizando o mesmo material genético, né, de soja para todos os talhões. Então, quando a gente faz uma análise, né, dos 3 anos, né, nós temos sempre que pensar que o sistema Gravataí é um investimento de médio e longo prazo, onde você está melhorando os atributos físicos, químicos e microbiológicos do solo. Então, quando a gente trabalha aí na perspectiva de 3 anos, nós temos aí um acumulado praticamente de 20 sacas a mais quando você utiliza aí o sistema Gravataí comparado com as braquiárias solteiras, né? Ou seja, dá um pouquinho mais de 6 sacas por hectare, né, por ano de incremento com o sistema Gravataí. Bom, e para quem tem interesse em implantar o sistema Gravataí, quais são seus principais desafios? Bom, o principal desafio do sistema Gravataí, pensando na questão técnica, agronômica, seria então o controle de pragas, né, na fase inicial do sistema, principalmente nas 3 primeiras semanas, como já abordamos anteriormente. Então, é importante fazer o monitoramento, é importante fazer o tratamento de semente, tanto de calpi quanto das gramíneas, né? E, se necessário, fazer de 2 a 3 aplicações de inseticida para controlar essas pragas nos primeiros 3 semanas, né? Nas primeiras 4 semanas aí no máximo. Ainda não atrasar com a entrada dos animais, né? Também é importante. E do ponto de vista econômico, né? É importante analisar aí a disponibilidade e o custo das sementes do calpi na sua região, né? Tem que verificar se as sementes estão disponíveis, se não estão muito caras, isso é importante também, né? Lembrar que se trata de um investimento aí de médio prazo. Você não vai querer ter resultados espetaculares logo no primeiro ano. Então, nós precisamos ter aí, a partir do terceiro ano, que você vai encontrar aí aqueles resultados que nós mostramos aí de melhorias dos atributos do solo. E uma coisa importante que nós trabalhamos muito no estado do Mato Grosso, norte a sul do Mato Grosso, mas para outros estados aqui do Cerrado é necessário aí fazer as validações locais, né? Então comece aos poucos, né? Comece com uma área menor, né? Para você fazer os ajustes aí na sua localidade, principalmente em relação aos materiais de calpi mais adaptados à sua região, bem como aí as janelas de implantação, né? Sempre lembrando que se trata de uma tecnologia, né, de consórcio após a safra principal, né, visando aí a forragem, né, de boa qualidade para o seu boi safrinha, né, na integração lavoura e pecuária, ou uma ótima palhada aí para o seu sistema de plantio direto. Bom, e por fim, quais as principais expectativas, né, do sistema Gravataí? Bem, como se trata de uma tecnologia, né, de sistema, na verdade, então é um processo, né, e não tem fim. Nós precisamos sempre fazer o ajuste fino, né, contínuo, né, para cada região, né, validando aí, confirmando aí as melhorias dos atributos do solo, né, e ainda buscando formas de reduzir o custo de implantação, né, principalmente através de buscar materiais de calpi mais adaptados, né, que produzam mais sementes menores, né, miúdas, né, reduzindo aí o seu custo de implantação. Só para vocês terem uma ideia, já na safrinha 2009 aqui no Mato Grosso, através de um levantamento aí com vários parceiros, nós estimamos aí uma implantação de 4.000 hectares de sistema da Gravataí, né? Então a expectativa aí futura é que essa área aumente, né, e que nós conseguimos aí melhorar cada vez mais, aprimorar cada vez mais esse consórcio.
Bem, com isso chegamos ao fim da nossa apresentação e espero que tenham gostado. Eventuais dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo e-mail flavio.vruc@embrapa.br ou pelo nosso saque@embrapa.br ou ainda por telefone DDD 66 3211 4220. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.